Com o apoio dos nossos colegas aqui nesta casa, obtivemos as assinaturas necessárias para a apresentação da proposta de emenda à Constituição de minha autoria, objetivando incluir a submissão de pessoa à condição análoga à escravidão no rol dos crimes imprescritíveis, elencados na Carta Magna em seu artigo 5º. Trata-se de medida de extrema relevância para o combate a esse tipo de crime execrável, incompatível com uma sociedade moderna. Virá a somar esforços à nossa já avançada legislação e ao que está estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. É sobre essa proposta que eu gostaria de falar. Como todos sabem, em outubro de 2016, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Costa Rica, julgou o caso número 12.066, cujas partes eram, de um lado, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, no sul do Pará, e de outro, o Estado brasileiro. Neste processo, entendeu a Corte Internacional que o nosso país violou o direito de liberdade, especificamente o direito de a pessoa não ser submetida a qualquer forma de escravidão ou servidão, e que não adotou medidas para prevenir a forma contemporânea de escravidão a que foram submetidos mais de uma centena de cidadãos, tampouco para interromper e punir os autores desses crimes. Não obstante, termos alçado a uma posição de destaque no cenário internacional em relação às normas de combate à escravidão, infelizmente, o nosso país terá de carregar a amarga condição de ter sido a primeira nação condenada pela OEA nessa matéria. No que se refere ao objeto da proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos observou que a demora na tramitação do processo penal brasileiro levou à prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que acarretou a impunidade dos autores do crime. Ocorre que, senhor presidente, a Corte Internacional, cuja jurisdição o Brasil reconhece e a qual se submete nos termos do decreto número 4.463, de 8 de novembro de 2002, considera imprescritíveis os crimes de escravidão e suas formas análogas, tendo em conta a sua natureza de crime contra a humanidade. E é isso que a PEC pretende reforçar. Vale lembrar que, na parte dispositiva da sentença, a Comissão Internacional de Direitos Humanos determinou, dentre outros, que o Estado deve, dentro de um prazo razoável, a partir da notificação da presente sentença, adotar as medidas necessárias para garantir que a prescrição não seja aplicada ao delito de direito internacional de escravidão e suas formas análogas. Juridicamente, senhor presidente, há quem considere desnecessária a alteração legislativa em face do caráter supralegal das disposições constantes de tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. A despeito disso, o que se verificou no caso concreto da Fazenda Brasil Verde, assim como em outros episódios semelhantes, foi o reconhecimento da prescrição pelas autoridades judiciárias brasileiras, o que fundamentou a determinação emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
no sistema jurídico nacional, observamos que a prescrição da pretensão punitiva é regra, sendo que suas exceções estão dispostas na Constituição Federal, prática de racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A prescrição não pode, contudo, ser obstáculo para a investigação e responsabilização do crime gravíssimo de imposição de um ser ao trabalho análogo ao de escravo. No Brasil, há 459 inquéritos criminais ainda não concluídos contra pessoas suspeitas de submeter outras à condição análoga à escravidão. Crime com a pena de 2 a 8 anos de prisão, pelo artigo 149 do Código Penal. O dado que diz respeito a inquérito aberto entre 2009 e 2016 foi divulgado em janeiro deste ano pela Câmara Criminal do Ministério Público Federal, por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dia 28. O número de ações penais já abertas ultrapassariam a casa dos 1000 processos, todos pendentes de uma decisão final sobre a condenação ou não dos acusados. Reproduz aqui o que disse na ocasião à mídia o coordenador-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, Adilson Carvalho. Disse ele: além de ser uma violação gravíssima dos direitos humanos e uma infração na esfera trabalhista, o trabalho escravo é também um crime. Do ponto de vista da política de repressão na esfera trabalhista, a gente tem números que dá para considerar que a política está funcionando normalmente, mas, por outro lado, disse ele, há um déficit muito grande na efetividade da persecução penal. Finalizou. Desse modo, ultrapassado o entendimento no sentido da necessidade da alteração legislativa, estamos convencidos de que o cumprimento da determinação da Corte Interamericana demanda emenda ao texto constitucional. Ressalta-se ainda que não podemos ser insensíveis à marca da escravidão na nossa história e na nossa cultura, tendo sido o Brasil o último país das Américas a abolir a escravidão legal. Ainda hoje convivemos com as consequências sociais e econômicas do racismo e da servidão, presentes na moral, nos costumes, nas condutas e nas relações de trabalho. Combater a escravidão nas suas formas contemporâneas é um imperativo para superar esse triste legado, além de ser um compromisso humanitário. Enquanto houver vítimas cativas e fiscais do trabalho arriscarem as suas vidas para resgatá-las, é imperativo que o Estado brasileiro torne eficaz a repressão a esse crime contra a humanidade. Já encerrando, senhor presidente, nos últimos 20 anos, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, foram libertadas mais de 52 mil pessoas em condições descritas como análogas à de escravo. Mas a falta de condenação dos responsáveis por essa violência faz parecer que há um crime sem autores. Promover a alteração proposta diretamente no texto constitucional é dar o devido reconhecimento ao problema que enfrentamos, além de ser solução adequada sob a perspectiva técnico-jurídica para criar nova hipótese de imprescritibilidade, evitando-se assim a impunidade. Em face da relevância da matéria, solicitamos o apoio na Comissão de Justiça e em seguida no plenário a essa proposta que, sem dúvida alguma,
vem preencher um vazio na nossa legislação. A obrigatoriedade de punir os culpados pelo crime de escravidão. A escravidão já acabou no Brasil, mas não se acabou de todo. Ainda continuam em determinados segmentos, em determinados escalões da sociedade brasileira. Isto precisa ser punido. Por isso, a saída, senhor presidente, é a mudança na nossa Carta Magna para conferir à legislação, aos juízes, ao Ministério Público a possibilidade de uma punição exemplar aos que praticam essa ação deletéria contra a nossa sociedade.